Antes de eu te contar essa história, preciso que você faça uma coisa. Se você já sentiu que o mundo te olhou e decidiu que você não era suficiente, que você era de mais, ou de menos, ou simplesmente errada para o lugar onde estava, então essa história foi feita para você. Salva esse vídeo. Manda para alguém que precisa ouvir. E agora, respira fundo. Porque isso vai doer antes de curar. O mercado de sábado cheirava a pão fresco e crueldade. Helena arrumava os pães sobre a mesa de madeira com mãos rápidas e precisas. Ela estava ali toda semana. Mas ninguém a via. As moedas caíam. Os pães sumiam. Nenhum olho nos olhos. Nenhum obrigado. Só silêncio. 6 semanas fazendo isso. 6 semanas desde que seu marido morreu. Desde que seu bebê nasceu azul e quieto demais. Desde que a pensão a recebeu de braços abertos, e a chamou de caridade. Helena era uma mulher grande. E o mundo nunca deixou ela esquecer isso. Os outros vendedores não falavam com ela. Os clientes fingiam que ela era parte da paisagem. Ela era invisível. Até o dia em que os gritos começaram. Um choro de bebê cortou o barulho do mercado como uma faca. A multidão se abriu. Um homem tropeçou na praça. Ombros largos. Olhos selvagens de exaustão. Camisa manchada de escuro. As mãos tremiam enquanto seguravam um embrulho minúsculo. Por favor. A voz dele se partiu. Ela não come. 3 dias já. Alguém me ajuda. As mulheres recuaram. Os homens olharam para o outro lado. A mãe dela? Alguém finalmente perguntou. O maxilar do homem travou. Morreu no parto. 3 semanas atrás. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Perto da banca de legumes, 2 mulheres cochichavam alto o suficiente para carregar no vento. Esse é Rafael. Aquele que bateu no padre. Tem um gênio dos infernos. A mulher dele morreu porque ninguém quis ajudar. E agora ele quer que a gente cuide da filha depois de tudo que fez? E viraram as costas. Outros seguiram. Rafael ouviu cada palavra. Os punhos fecharam. A raiva cruzou o rosto dele como uma tempestade. Mas então ele olhou para a filha. Para a pele cinzenta dela. Para a respiração rasa. E a raiva desmoronou, em luto. Por favor. Ele sussurrou. Ela está morrendo. Eu não sei mais o que fazer. As mãos de Helena pararam sobre um pão. Ela viu a bebê. Tão pequenininha. Lutando. E viu a própria filha. Quieta nos seus braços. Que nunca chegou a respirar. Uma velha ervateira deu um passo à frente e apontou para Helena. Aquela ali. A viúva. Perdeu o bebê tem 1 mês. Ela ainda pode ter leite. Todas as cabeças viraram. Rafael atravessou a praça com passos pesados e desesperados. De perto, Helena podia ver o cansaço esculpido no rosto dele, a raiva mal contida, o luto que estava afogando o homem. A senhora pode amamentar ela? Só uma vez. Por favor. Paga o que quiser. Antes que Helena pudesse responder, gargalhadas explodiam atrás dela. 3 mulheres da pensão. A viúva gorda? É ela que você tá pedindo? Não conseguiu nem manter o filho dela vivo. Talvez tenha esmagado com todo esse peso. O mercado explodiu em risos. O punho de Rafael se levantou. E Helena agarrou o braço dele. Não. Ele congelou. Olha para ela. Helena disse baixinho, apontando para bebê. Elas não valem isso. O punho dele se abriu devagar. Rafael virou para Helena. Pela primeira vez, sem raiva. Só desespero. A senhora vai ajudar? Helena olhou para bebê. Olhou nos olhos dele. Eu moro na pensão. 2 ruas daqui. Traz ela lá. Espera. Antes de eu continuar, porque vai ficar ainda mais intenso. Segue esse canal agora se você ainda não segue. Toda semana tem uma história como essa aqui. De pessoas que o mundo descartou, e que encontraram um jeito de florescer mesmo assim. Segue, salva, e volta pra mim. A gente tá só na metade. A bebê se chamava Graça. E Graça bebeu. Pela primeira vez em 3 dias, ela bebeu. Rafael fez um som que não era bem choro. Nem era bem suspiro. Era as 2 coisas ao mesmo tempo. Ela está bebendo. Meu Deus, ela está bebendo. As lágrimas desciam pelo rosto dele sem que ele fizesse questão de escondê-las. Helena também chorou, em silêncio. Por 3 semanas, seu corpo tinha produzido leite para uma filha que nunca tomaria. Agora, uma criança vivia por causa dela. Nas semanas seguintes, Rafael voltava todos os dias. E num daqueles dias, ele fez uma pergunta. Vem pro rancho. Só por algumas semanas, até ela ficar mais forte.
Vou te pagar direito. Quarto próprio, com fechadura por dentro. Helena, eu não consigo mais fazer isso sozinho. A cidade vai falar, ela disse. Já está falando, ele respondeu. E eu não ligo mais pro que dizem. E então, ela foi. O rancho era mais bonito do que ela esperava. Cercas limpas, celeiro firme. Mas por dentro, era a imagem do luto. Pratos empilhados. Poeira em tudo. Roupas espalhadas. Era um homem que havia parado de existir quando perdeu a esposa. Helena não conseguiu não ajudar. Naquela noite, quando Rafael voltou do estábulo, encontrou a cozinha limpa. O chão varrido. As roupas dobradas. Você não precisava fazer isso. Eu sei. Ela continuou dobrando. Mas eu preciso trabalhar. É a única coisa que me impede de pensar na minha filha. Rafael pegou um pano e começou a secar os pratos ao lado dela. Em silêncio. Ombro a ombro. E quando a cozinha ficou pronta, ele fez café. Colocou uma xícara na frente dela sem perguntar. Às vezes, o amor começa assim. Sem palavras. Só presença. 3 semanas haviam passado. Graça florescia. O rancho florescia. Mas a cidade fervia. Uma tarde, enquanto Rafael verificava as cercas do norte, 3 mulheres chegaram de carruagem. A dona da pensão. A esposa do padre. E outra que Helena não conhecia. Viemos avisar o senhor rei sobre você. A esposa do padre falou doce demais. A cidade toda está falando. Uma mulher solteira morando com um homem. É um pecado. Uma vergonha. Viemos te levar de volta. Não vou voltar. Você não tem escolha. Mas antes que Helena pudesse responder, cascos de cavalos trovejaram no caminho. 2 homens. Bêbados. Os peões que Rafael havia dispensado semanas atrás por terem ofendido Helena. Os olhos deles brilhavam com algo que não era bom. Olha só. A gorda tem visita. As mulheres recuaram assustadas. Helena recuou em direção à casa. Os homens avançaram. Um deles agarrou o braço dela com força brutal. Não queremos dinheiro. Queremos compensação. Helena gritou. Um tiro rasgou o ar. Rafael estava a 6 metros. Rifle erguido. Olhos em chamas. Tira as mãos dela. O peão soltou Helena imediatamente. Nós só estávamos. Você tocou nela. A voz de Rafael era mortalmente calma. No meu terreno. Subam nos cavalos. Se eu ver qualquer um de vocês dois aqui de novo, não vou dar um tiro de aviso. Os homens fugiram. Rafael abaixou o rifle. As mãos dele tremiam. Ele virou para Helena. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você está machucada? Estou bem. Você chegou a tempo. Ele a puxou contra o peito. Forte. Como se ela pudesse escapar se soltasse. Quando eu ouvi você gritar, a voz dele quebrou. Pensei que ia te perder como perdi Sara. Pensei. Estou aqui. Ela colocou a mão no peito dele. Estou aqui. Naquela noite, Helena estava sentada na varanda quando a porta se abriu. Rafael se sentou ao lado dela. Perto o suficiente para ela sentir o calor dele. Minha esposa morreu me odiando. Ele disse de repente. Helena virou para ele. A parteira não veio porque eu tinha brigado com o padre na semana anterior. Ele disse coisas cruéis sobre Sara. Eu perdi a cabeça e bati nele. Então quando Sara entrou em trabalho de parto, ninguém veio. Ela ficou horas com dor, me implorando para fazer parar. E quando Graça nasceu, Sara já havia ido. Ele olhou para as mãos. Às vezes eu acho que ela me culpou nos últimos momentos. Pela minha raiva. Por ter feito a cidade nos odiar tanto. Helena tomou a mão dele sem pensar. Você não matou ela. Essa cidade matou. Eu devia ter controlado meu gênio. E o padre devia ter controlado a crueldade. Os 2 são verdade. Silêncio. Meu marido não morreu em acidente. Helena disse baixinho. Rafael olhou para ela. Ele estava bêbado. Bateu no cavalo porque o animal não queria se mover. O cavalo chutou na cabeça. Todo mundo chamou de tragédia. Mas eu sabia a verdade. Ele batia no cavalo do mesmo jeito que batia em mim. Nossa filha nasceu um mês depois que ele morreu. Quieta. Azul. O cordão estava enrolado no pescoço dela. A parteira disse que acontece. Mas eu sempre me perguntei, todas as vezes que ele me bateu enquanto eu estava grávida. A voz dela tremeu. Eu matei minha filha? Rafael virou o rosto dela para ele com gentileza. Você não matou sua filha. O destino fez isso. Não você. Como você pode ter certeza? Porque você salvou a minha.
E foi isso. Aquelas 5 palavras. Que quebraram algo que estava fechado dentro de Helena há muito tempo. As lágrimas vieram. E eles ficaram ali, sentados, até as estrelas começarem a clarear. 2 quebrados aprendendo que podiam ser inteiros, juntos. Na manhã seguinte, Rafael preparou a charrete antes do sol nascer. Vamos nos casar hoje. Ele disse simplesmente. Hoje? Agora. Antes que alguém tente te tirar de mim de novo. Quando a charrete chegou à cidade, os sinos da igreja tocavam para o culto dominical. A praça estava cheia. O xerife apareceu entre a multidão. A dona da pensão ao lado dele. Reis, recebemos uma queixa. Dizem que você está mantendo a senhorita Helena contra a vontade dela. Helena está aqui por escolha. Rafael respondeu, impassível. Não importa. Solteiros morando juntos fere a lei local. Casa com ela agora, ou eu executo a queixa. Rafael olhou para Helena. Era esse o plano de qualquer jeito. Helena assentiu. O coração martelando. Subiram as escadas do cartório juntos. Isso é ridículo. A dona da pensão gritou. Um casamento forçado. Ninguém está me forçando. Helena se virou para encarar a multidão. Voz clara. Firme. Autossuficiente para todos ouvirem. Eu escolho ele. O juiz abriu o livro. Rafael Reis, você aceita esta mulher como sua esposa? Aceito. Helena, você aceita este homem como seu marido? Aceito. Então os declaro marido e mulher. Rafael tomou o rosto dela nas mãos e a beijou. Ali. Na escada do cartório. Sem vergonha. Sem medo. A multidão explodiu em murmúrios chocados. Quando ele se afastou, virou para enfrentar todos. Ela é minha esposa agora. Legalmente. Alguém tem algum problema com isso? Silêncio. Ela salvou minha filha quando vocês se recusaram. Ela salvou meu rancho. Ela me salvou quando eu queria morrer de dor. Sua voz soou por toda a praça. Então sim. Ela está na minha casa, na minha vida, no meu coração. E eu me orgulho muito disso. Ele ajudou Helena a subir na charrete. Uma última coisa. Ficou de pé no banco para todos verem. Quem insultar minha esposa, me insulta. Quem ameaçar ela, ameaça minha família. E eu protejo minha família. E foram embora. Na varanda do rancho, naquela noite, o sol pintava tudo de ouro. Rafael segurou a mão de Helena. Graça dormia entre eles. Você está feliz? Ele perguntou baixinho. Helena olhou para ele. Esse homem partido pelo luto que havia aprendido a amar de novo. Que a escolheu quando o mundo inteiro dizia que ela não valia nada. Estou feliz. Ele a puxou para perto. Bom, porque eu pretendo passar o resto da minha vida garantindo que você continue assim. As estrelas foram aparecendo uma a uma no céu. E 2 pedaços que o mundo havia jogado fora descobriram. Que juntos, eram completos. Você chegou até o fim dessa história. Isso me diz algo sobre você. Você acredita que pessoas quebradas merecem segundas chances. Que amor de verdade não tem a ver com perfeição. Tem a ver com escolha. Se essa história tocou em alguma coisa dentro de você, compartilha ela agora. Com alguém que precisa lembrar que ainda é suficiente. Com alguém que o mundo fez sentir que era de mais ou de menos. E segue o canal, porque toda semana tem uma história assim. De recomeços. De amor. De pessoas que escolheram ficar de pé quando tudo mandava cair. Até a próxima história.